O assunto em pauta era o artigo 53 da Constituição, imunidade parlamentar quanto a voz e voto. Essa inviolabilidade tem que ser mantida. O Congresso Nacional, ele vota matérias aqui contra organizações criminosas, contra grupos de interesses econômicos muito fortes, que o parlamentar precisa sim ter a imunidade parlamentar com relação ao voto e voz preservada. O que exceder a isso, não estava claro o seu rito. E para muitos partidos, e é preciso que o Congresso faça essa autocrítica, o Congresso erra quando não se posiciona e quando não esclarece os fatos como eles verdadeiramente o são. E ontem, o que estava sendo discutido na imprensa, com todo respeito, com todas as variáveis, não condiz com a realidade do princípio que nós queremos estabelecer. Esta presidência não é dona da Câmara, não é o presidente da Câmara, é a Câmara que tem um presidente que vai trazer, diferente de outra gestão, todos os temas para discussão. É preciso que os senhores se acostumem com isso. Não importa como as matérias cheguem, importa como as matérias saiam. Eu canso de dizer isso. Então, um texto que é proposto numa comissão pluripartidária, numa comissão que tem que ouvir a todos os parlamentares, que tem 513 presentes, com diferentes pensamentos ideológicos, jurídicos, pessoais, nós temos que respeitar com relação à opinião e participação desses deputados. Mas o foco da comissão e o que vai ser discutido no Colégio de Líderes e o texto que pode ser a toda hora aprimorado, deverá ser ater ao artigo 53 da Constituição. Eu quero deixar bem claro, antes que as perguntas venham, que esta presidência não é dona da pauta e nem tem compromisso com o resultado. O resultado pode ser de votar, o resultado pode ser de emendar, o resultado pode ser de modificar e até de rejeitar. Mas não discutir, não trazer os assuntos que incomodaram tanto e que precisavam ser enterrados para que outros assuntos muito mais importantes possam acontecer no Brasil, é nossa obrigação trazer para a discussão democrática, para que os senhores cubram. Então, diversos textos em informação vazaram ontem para a imprensa, com o artigo 51, com o artigo 52, com o artigo 102, com o artigo 105, com o artigo 14. Todos esses, ao meu ver, não devem estar presentes nessa discussão. E se a Câmara quiser tratar deles ou discuti-los mais à frente, tem total liberdade qualquer deputado de apresentar uma emenda ou regulamentação à Constituição. Então, nós vamos nos manter firmes, sempre no sentido de defender o parlamento, aonde ele tiver direito de defesa. Quando extrapolar, em qualquer caso, não terá, como não teve, no caso do deputado Daniel Silveira, a complacência da imunidade parlamentar plena sobre todos os aspectos. Mais uma vez, eu repito, eu quero que fique bem claro, a inviolabilidade da imunidade parlamentar quanto à voz não é plena. Isso ficou claro na votação. A partir daí, eu queria dizer que vamos trabalhar com tranquilidade, respeitando todos os limites de autonomia dos poderes, e esta PEC deverá, se for o caso agora do Colégio de Líderes, ser discutida, ser negociada, ser tratada, e não há nenhuma novidade no rito, porque várias PECs foram votadas nesse rito na Câmara. É muito fácil fazer o discurso do paladino da moralidade e no bastidor participar da confecção, da reunião, da discussão e chegar no plenário com outra versão. Então a mim cabe dizer que muitas coisas que acontecem ou aconteceram é culpa do Congresso Nacional quando se nega a debater e a se posicionar claramente sobre fatos e não sobre versões. Então é uma semana que se encerra, produtiva, a meu ver, nas matérias que realmente interessam ao Brasil, nas matérias que vão modificar o plano de investimentos para o Brasil, para que o Brasil possa destravar, e o compromisso dessa presidência, da mesa diretora que nós elegemos, do Colégio de Líderes, é fazer com que as matérias aqui sejam destravadas, que o Brasil tenha condições de crescer esse ano, porque é foco de investimento, e que a gente tenha serenidade e tranquilidade na repercussão das matérias, para de uma semana a Câmara não passar de uma Câmara que delimita os excessos da imunidade, para no outro virar a Câmara da blindagem, como na realidade não é. Muito obrigado, estarei aberto. Há uma pergunta aí, por
por canal e muito ordenadamente que eu tenho aqui para o Colégio de Líderes. Por favor. Presidente, em relação a essa PEC da imunidade, alguns parlamentares estão reclamando dessa pressa justamente, né, de não passar pela CCJ, ainda mais dentro desse cenário, de dia 4 estar formada já a comissão e que eles, na verdade, nem sabem direito o que estão votando. Tamanha a pressa em se votar em primeiro turno. Essa é a crítica de alguns parlamentares. O texto é muito curto. Essa crítica ela é normal. Como eu disse, a casa é plural. A casa é composta de 513 parlamentares. O que não é possível é o texto dizer uma coisa e o parlamentar ler outra. Ele verbalizar outra numa tribuna porque se arrependeu de um voto que deu semana passada. Não é? Eu respeito muito, por exemplo, o Partido Novo. Acho que ele defendeu um princípio constitucional na semana passada, fez um posicionamento político como deveria, e o efeito colateral do que aconteceu na semana passada é a regulamentação do 53. Então, esse artigo 53 ele deveria ser tratado com muita responsabilidade, porque nós estamos tratando exatamente da imunidade parlamentar com relação a voto e voz. Não há nada mais importante para o Legislativo do que manter justamente esta imunidade e não outra. Não há blindagem realmente em cima dessa proposta? É só o senhor ler o artigo 53 da Constituição e ver do que ele trata. Exatamente trata de voto e voz. Com relação aos crimes inafiançáveis ainda ali destacados, quais são os invioláveis, os destacados com relação à imunidade parlamentar, com relação à voz e voto. Presidente, o senhor tem falado de respeito, de harmonia entre os poderes, mas ontem os ministros do Supremo, nos bastidores, disseram que o que estava sendo feito aqui era uma afronta ao Judiciário. Tem uma avaliação do senhor às críticas que estão sendo feitas com o texto que a gente tem hoje apresentado ao Supremo Tribunal Federal, críticas feitas pelo Supremo. Olha, eu respeito o Supremo. Nós tivemos uma semana passada difícil. Todos vocês acompanharam que nós não comentamos decisão judicial. Nós passamos a semana passada respeitosamente calados, né, trabalhando para que chegássemos ao fim como foi. Né? Agora, eu não posso falar sobre hipótese. Eu respeito os ministros, respeito o Supremo. O Legislativo, da mesma forma, merece todo o respeito na sua atuação primordial que é legislar. E nesse aspecto de uma regulamentação de um artigo constitucional, eu não vejo onde o Legislativo esteja ofendendo ou agredindo o outro poder. Então, com toda a responsabilidade que me cabe nessa hora, de primar pela independência e autonomia dos poderes, eu não posso falar sobre hipótese, porque eu não ouvi e espero que nós tenhamos sempre um comportamento institucional firme, nenhum pronunciamento de nenhum ministro. Presidente, o senhor falou do inviolabilidade da fala. O artigo que está sendo tratado, ele diz que só a própria Câmara ou o Senado podem tratar sobre isso, podem punir um parlamentar sobre isso. Com relação à voz e voto. Sim, foi o caso do Daniel Silveira. O senhor está tratando de qual artigo? 53. Em que parágrafo? Primeiro. É do 14, é do 102, é do 105. 153. O senhor disse que a inviolabilidade é só... que é o cerne da PEC é essa. Ali o artigo está dizendo que só a Câmara, o Conselho de Ética ou o Senado pode tratar sobre isso. Não seria o caso do Daniel Silveira, que foi preso por causa da afronta à democracia, como o senhor falou. Na semana passada a Câmara fez um traço preciso de que esse tipo de conduta não pode ser aceito. Mas agora essa PEC ela diria que a responsabilidade de punir isso é da própria Câmara, da Conselho de Ética. O senhor acha que deve ser isso? Deve ser a própria Câmara a punir esse tipo de conduta? Eu vou lhe responder da seguinte maneira. Não sei se o senhor chegou atrasado a fala, chegou exatamente no início que eu falei. A admissibilidade, que era o debate que foi feito ontem no plenário, ela trata de princípios constitucionais. É admissível ou não é admissível? Não vai à discussão do mérito. A discussão do mérito é feita pelo plenário, não pelo presidente. O que o plenário da Câmara vai resolver com relação ao texto é o plenário da Câmara. Eu acabei de lhe informar
Eu não tenho compromisso com o resultado, eu tenho compromisso com o debate. Como a imprensa tem um compromisso com a verdade, não com as versões. Então é para isso que nós estamos aqui, conversando tranquilamente, para dizer que nós vamos reunir o colégio de líderes. Sobre A minha opinião é irrelevante, a minha opinião é irrelevante, a minha opinião é colocar em discussão. Se o senhor me permite falar. Então, é isso que será feito no colégio de líderes, que tem um relator designado, que não é texto final. Todos os senhores sabem, eu vou dar um exemplo muito claro. Os senhores cobrem aqui há 2 anos a PEC da reforma tributária. Ela tem a 45 e a 110. Qual é o texto que vai sair? Me responda, qual é o texto que vai sair? Um híbrido. Pode não sair nada, nem do 45 nem do 110. Quando se cria uma comissão especial, a comissão especial pode pegar aquela PEC e transformar em outra, e todos os senhores sabem disso. Então, o que nós estamos vivendo no Congresso Nacional com a pandemia é um rito diferenciado. E parlamentares, às vezes, se aproveitam desse rito diferenciado para fazer algum tipo de plataforma. Mas é respeitoso. Cada um tem direito à sua voz e direito ao seu voto. Se é um princípio que eu defendo, eu não posso recriminar porque um deputado explicitou a sua voz e o seu voto, mesmo de forma equivocada ou diferenciada. O que vai se entender com isso é que eu quero deixar claro para todos que é culpa do Congresso quando ele deixa lacunas na legislação que permitam esse tipo de debate. Então, quando o Congresso não se reúne, não debate, não modifica, não regulamenta, o erro é do Congresso. Então, a gente tem que fazer a discussão sem compromisso de resultado, nem compromisso de mérito. O que eu defendo é que o 53 seja regulamentado para que fatos como aquele da inviolabilidade absoluta não aconteçam. E foi isso que a Câmara deixou claro na semana passada, muito a contragosto de quem pensa juridicamente diferente, mas fez para deixar claro para a sociedade que o direito à voz não é ilimitado. Isso é o que precisa ser delimitado. A partir daí, nós temos que ter um regramento para que o Supremo, que foi levado a isso, sem culpa, não tenha que recorrer a uma lei de segurança nacional, porque o regramento, que é competência do Congresso, não seja claro, seja ele qual for. Então, eu espero que tenha sido esclarecida essa situação. Os senhores esperem a reunião do Colégio de Líderes, o que é que vai sair de texto final, para que a PEC vá ou não a plenário, para que a PEC tenha ou não a sua aprovação. Mas uma coisa que eu posso afirmar a todos sempre é que há discussão nessa casa sobre esse tema ou qualquer outro tema que estava engavetado vai acontecer com transparência no Congresso. Presidente, como é que fica a situação da deputada Flor de Lis? Ela foi afastada pelo TJ. É outro caso. Pense aí. Eu entendo que não tem competência o TJ para afastar um deputado. Eu não entro no mérito do caso da deputada. Tanto é que esta mesa foi quem encaminhou o caso da deputada para o Conselho de Ética. A mesa anterior nunca enviou esse caso para o Conselho de Ética. E justamente agora, quando a mesa manda para o Conselho de Ética, vem uma decisão da Câmara, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, suspendendo a parlamentar. A nossa Procuradoria está vendo quais são as possibilidades de cumprimento ou não, independente do caso em tela, de afastamento de parlamentar agora por órgão de instância inferior. Veja a confusão que está nessa situação, sem entrar no mérito. Porque até hoje a Justiça não tinha tomado outra alternativa, certo? Então, é por isso, por esses casos, por esses fatos, que nós precisamos realmente discutir o que é possível e o que não é com relação ao imunidade material. Presidente. Não, a mesa vai se posicionar, a consultoria da casa já está avaliando para se posicionar, inclusive nós vamos provocar, entendo, o Supremo Tribunal Federal para se posicionar no ADI que já existe lá desde 2017. Presidente, o Sindileves está tentando entrar com ação para impedir o retorno presencial dos servidores da Câmara, do Senado. Como é que o senhor avalia isso? É uma reclamação de aglomeração, principalmente nos anexos, falta de uso de máscaras, está tendo uma avaliação disso? Eu não tenho conhecimento, não. O Sindileves, ele representa os funcionários, tem toda a comissão, mas ele há de entender que com essas pautas que a Câmara tem, não tem como funcionar virtual.
Para isso já existe um ato da mesa que compete ao diretor-geral harmonizar um plano de trabalho responsável para o funcionamento do Poder Legislativo. Presidente, passada essa discussão... Pergunta, quem seria o próximo, por favor? Todos acabaram? Muito obrigado. Eu espero que a gente possa falar com mais tranquilidade. Como é que você vai tratar?